Olá pessoal, tudo bem? Conforme eu havia falado antes, eu preparei para a gente um material a respeito da ação do álcool em gel no combate ao coronavírus, tá? Esse material eu vou disponibilizar para vocês na nossa plataforma, no Google Sala de Aula, tá? E para a gente poder discutir esse assunto, eu resolvi preparar uma apresentação e ela vai ser feita aqui em três partes, tá certo? Essa é a parte um. Bom, nas últimas semanas, diante da disseminação mundial do novo coronavírus, o álcool em gel tornou-se um produto cada vez mais escasso no mercado. Diante da preciosidade desse material e da dificuldade de encontrá-lo, receitas sobre seu preparo circularam na internet. Em épocas de fake news, houve inclusive quem negasse a sua eficácia no combate à propagação do vírus causador do Covid-19. Bom, para entender por que o álcool em gel ele é tão eficiente no combate ao coronavírus, é importante analisar a estrutura básica do vírus. Os vírus são acelulares, ou seja, eles não possuem células. A sua estrutura ela é formada basicamente por proteínas e também por ácido nucleico, que seria aquele material genético, né? Ou o DNA ou o RNA, que estão representados aqui por essa estrutura no formato de fita. As proteínas, elas estão ao redor, né, do material genético. No caso dessa estrutura, elas são representadas por essas esferas lilazes que aparecem aqui, tá? E essas proteínas, elas formam então esse envoltório ao redor do material genético e ele é conhecido como capsídeo, né? Ou capsídeo no caso. Bom, ao redor aqui da proteína do capsídeo, a gente observa também a presença dessa estrutura, e isso acontece no caso de alguns vírus, como ocorre com o corona, e essa estrutura é chamada de envelope. Né? Os cientistas têm mencionado o termo envelope viral. Esse envelope viral ele é formado por lipídios, proteínas e carboidratos. Né? Então eles estão aqui protegendo o capsídeo. O álcool etílico é o principal componente que forma o álcool em gel. O álcool etílico ele possui essa estrutura molecular, tá? Aqui eu estou apresentando para vocês o que a gente chama de fórmula estrutural da molécula. No caso do álcool etílico, são dois átomos de carbono ligados entre si e a gente tem associado a eles essa ligação entre oxigênio e hidrogênio. Né? Essa parte aqui de oxigênio e hidrogênio é justamente que faz dessa molécula ser uma substância classificada como álcool. Tá? E o fato é o seguinte, a molécula de álcool etílico ela tem uma característica que é a de ser uma molécula anfifílica. O que é isso? A molécula anfifílica é aquela que possui uma parte que é classificada como apolar, seria aqui a ligação entre os dois carbonos, e uma outra parte polar, que corresponde, no caso, à ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. E aí o seguinte, para compreender essa história da parte polar e da parte apolar, a gente na verdade teria que analisar a estrutura geométrica dessa molécula. Então, essa forma de representar a molécula, né, como eu falei anteriormente, a fórmula estrutural,
ela pode ser substituída aqui por uma outra representação que seria a forma geométrica da molécula. Tá? Para a gente ter ideia do que acontece numa situação como essa, eu coloquei aqui duas substâncias bastante conhecidas da gente, que seria o gás oxigênio e também a água. Tá? Notem que para essas duas substâncias eu apresento aqui as três maneiras de você representar a molécula. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, H2O, a água, né, O2, o gás oxigênio. Essa representação seria a forma molecular de você falar sobre a substância. Aqui a gente tem então a identificação da substância a partir da sua representação pela fórmula estrutural, tá certo? A água aqui embaixo, lá em cima o gás oxigênio. O nosso objetivo aqui hoje não é falar sobre essas ligações, mas percebam que aqui, por exemplo, eu tenho um átomo de oxigênio fazendo uma ligação simples com dois átomos de hidrogênio, enquanto que no gás oxigênio você tem dois átomos desse elemento químico, né, o oxigênio, fazendo uma ligação dupla, tá? Mas o que me interessa aqui seria que vocês entendessem o seguinte: tanto essa ligação feita pela substância água, como a ligação feita pelo gás oxigênio, ela envolve uma ideia de se compartilhar os elétrons dos átomos, ou seja, aquelas partículas de carga negativa, tá? Então, esses dois oxigênio, eles estabelecem aqui uma ligação química a partir do compartilhamento entre os elétrons. Da mesma maneira, a gente tem isso aqui embaixo, tá? Esse átomo de hidrogênio está compartilhando elétrons com esse átomo de oxigênio, e o mesmo acontece para esse segundo átomo de hidrogênio. O que ocorre é o seguinte: nessa história de compartilhamento de elétrons, alguns átomos são mais eletronegativos do que outros. O que isso significa? A eletronegatividade, ela é, na verdade, a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons para si durante essa ligação química que é estabelecida. Então aqui, por exemplo, no gás oxigênio, quando você tem dois átomos da mesma natureza, né, nos dois casos, o oxigênio aqui, nenhum é mais eletronegativo que o outro, já que é o mesmo elemento químico, tá? Então, não há nessa situação uma tendência dos elétrons a se deslocar para um lado da molécula, tá certo? O gás oxigênio, a molécula que ele apresenta, é uma molécula apolar. Por conta disso, nenhum desses átomos está atraindo mais o elétron para si. A molécula da água, no entanto, se a gente compara o oxigênio com o hidrogênio, a gente vai perceber, na verdade, que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele tem uma tendência a atrair os elétrons mais para o seu lado ali. Por conta disso, como o oxigênio ele atraiu os elétrons mais para si, ele se torna, né, a parte mais negativa da molécula, tá? Enquanto que o hidrogênio ele acaba ficando com essa característica, né, positiva, já que os elétrons estão mais para o lado ali do átomo de oxigênio, tá certo? Então a água, ela é uma molécula polar. Percebem a diferença? Aqui na molécula apolar não há essa história dos polos, né, positivo e negativo. Eu não tenho uma concentração de cargas nas extremidades da molécula, né? Elas estão simetricamente distribuídas aqui.
Então não tem um lado mais positivo ou mais negativo que o outro, mas isso não acontece com a água, que tem a parte do oxigênio mais negativa, enquanto que o hidrogênio, né, eles são mais positivos ali, tá? Por isso, a molécula de água é uma molécula polar, enquanto que o gás oxigênio é uma molécula apolar, tá? Mas e o álcool etílico? O álcool etílico, ele está, né, numa classe de substâncias, digamos assim, que tem essa particularidade. Ele tem um lado que é apolar, né, como a gente comparou na estrutura anterior, mas ele também tem um lado que é polar, tá? As moléculas que têm essa característica de apresentarem as duas condições, né, tanto apolar como polar, são justamente chamadas, né, de moléculas anfifílicas, tá certo? Voltando para a nossa questão do vírus, o que ocorre? A interação entre as moléculas de álcool e a estrutura do vírus, ela está relacionada, na verdade, com uma propriedade das substâncias conhecida por solubilidade, tá? O que é a solubilidade? A solubilidade é a capacidade que uma substância tem de ser dissolvida por outra, tá certo? E aí o que acontece é o seguinte, existe uma tendência de que substâncias apolares dissolvem outras substâncias também apolares, tá? O que acontece? No caso desse envelope viral, ele é formado por lipídios, e os lipídios também são apolares. Portanto, o álcool em gel ele acaba interferindo ali nessa estrutura do envelope viral, acaba comprometendo essa estrutura e por conta disso eliminando, né, a questão do coronavírus. Pessoal, e para poder encerrar essa primeira parte da nossa videoaula, eu gostaria de pedir para que vocês não deixassem de fazer aquelas atividades que estão sendo propostas na nossa plataforma do Google Sala de Aula. Elas são importantes para que a gente possa dar continuidade ao estudo da química durante esse período em que as aulas estão suspensas. Além disso, é provável que muitos de vocês estejam um pouco perdidos com relação a alguns conceitos que aqui foram discutidos. Então vocês podem me enviar os questionamentos de vocês, eu vou responder à medida do possível, mas não fiquem preocupados, porque alguns assuntos que eu discuti aqui, eles serão trabalhados com maior profundidade futuramente. Então quando eu falo, por exemplo, a respeito das polaridades das moléculas, esse é um tema que vai ser discutido com maiores detalhes nos próximos bimestres do segundo ano. Então, não se apavorem diante desses conceitos novos que eu estou apresentando para vocês, tá certo? O importante é você perceber a ideia central que eu quis passar ali em relação ao uso do álcool em gel no combate ao coronavírus. Não se esqueça também que o uso de álcool em gel ele é recomendado naquelas situações em que você não tem como lavar suas mãos com água e sabão. Estando em casa durante esse período de quarentena, não se preocupem em fazer a higienização exatamente com o álcool 70, porque a água e sabão conseguem dar conta do recado, tá certo? No mais, fiquem em casa, estudem e abraço para vocês.